Muito obrigado, senador Jorge Viana. Realmente nós tivemos uma sessão memorável hoje pela manhã, presidida... Inclusive, uma iniciativa brilhante da senadora Ana Amélia, que tem sido aqui nessa casa uma grande defensora da Embrapa, como, aliás, nós também. Mas foi realmente um momento bastante expressivo do Senado Federal. Mas, senador Jorge Viana, eu faço hoje o discurso que gostaria de ter feito na sexta-feira. Infelizmente, não houve sessão, mas eu não posso deixar de me pronunciar sobre o aniversário da nossa querida Brasília. Mas, ao me pronunciar sobre mais um aniversário de Brasília, decidi recorrer a um dos mais comoventes discursos já feitos aqui na capital do país pelo presidente Juscelino Kubitschek, na véspera da inauguração da nossa cidade, em 20 de abril de 1960. As palavras emocionadas de JK foram dedicadas aos operários candangos da construção. Um discurso ainda pouco citado, mas significativo e extremamente simbólico por ser o primeiro oficial dedicado aos heróis pioneiros e trabalhadores. E não foi por acaso que Juscelino reverenciou primeiro as pessoas do que a cidade, porque tinha plena consciência de que as bases da nova capital não estavam alicerçadas apenas nas construções e nos poderes ali institucionalizados na vida política do país. Ele sabia, mais do que ninguém, que as bases de Brasília eram humanas, edificadas principalmente pela força de seu povo, pelos irmãos de suor e luta que mantiveram o ritmo intenso da construção, escrevendo a história com as próprias vidas. Mais do que uma nova cidade, mais do que uma nova capital, estavam ali as bases de uma nova cidadania, as bases de um novo país. São palavras emocionadas, que muito revelam a personalidade do presidente estadista, inquestionavelmente dotadas de sua grandeza cordial e sua absoluta capacidade de entrega, sem baixos sentimentos de amargura no serviço do cargo. Ressalta a emoção como a prova eloquente de que, no homem público, conjuga-se competência técnica, liderança, visão de estadista, princípios éticos e habilidade política, mas, na verdade, é o coração que ensina com sabedoria e vincula o trabalho ao prazer de servir. Essa imensa capacidade de conciliação e agregação positiva, fundamentais no exercício do poder realmente democrático, realizavam-se inseparáveis no JK Pessoa e no JK Político. Além de picuinhas, além das vinganças pessoais, além do imediatismo que corrompe a vida pública. E JK agia em diálogo com o sentimento e a razão, o próprio sentido do homem cordial brasileiro, do historiador Sérgio Buarque de Holanda, que remete ao coração como pulso e bússola, sem que isso significasse um ser de dócil passividade imobilizadora ou covarde ante a justa indignação contra a injustiça e demandos. Estes sentimentos oferecem hoje a motivação para enfrentar a fase turbulenta por que passa a capital 53 anos depois. O quadro de abandono e desvio das originais missões que legitimam a existência de Brasília nos pede hoje respostas diretas sobre problemas herdados e novos causados pela incompetência política e administrativa da atual equipe do Buriti. Ouçam, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a maneira como o JK inicia suas palavras aos candangos. Meus amigos e companheiros de lutas, soldados da epopeia da construção de Brasília, recebo, profundamente emocionado, a chave simbólica da cidade, filha do nosso esforço,
da nossa crença, de nosso amor a este país. Fogem ao mero estilo de retórica as palavras que estão incorporadas de vida. Havia um vínculo profundo entre Criador e criatura, entre o construtor e os construtores. E JK continua em seu discurso aos candangos: sou apenas o guardião dessa chave. Ela é tão minha quanto vossa, quanto de todos os brasileiros. Falei em epopeia e retorno a palavra para vos dizer que ela marcará sem dúvida uma época, isto é, o lugar do céu em que um astro atinge o seu apogeu. Chegamos hoje, realmente, ao ponto alto da nossa obra. A chave da cidade é tão minha quanto vossa, disse Juscelino Kubitschek. Elas nos orientam no sentido maior da continuidade desse sonho concreto, que não ficou parado em um tempo histórico. Precisamos hoje retomar a cidade como um legado que herdamos, para devolvê-la melhor quando esta hora chegar. Precisamos retomar esse espírito de Brasília, essa força simbólica e mobilizadora que lançou as bases da nossa capital e que hoje precisa voltar em sua essência. Obviamente, sob uma nova linguagem, com outros atores, outras frentes de revitalização, mas fundada sempre nas bases coletivas que ergueram Brasília, pela decisão de não permitir que o sonho original da nossa capital seja citado apenas como uma vaga lembrança de uma utopia abortada. Ouço o senador José Pimentel, com muita alegria. Senador Rodrigo Hollenberg, líder do PSB, eu quero parabenizá-lo pelo pronunciamento sobre o aniversário da nossa querida capital Brasília e dizer de que neste mês de abril eu também recebi o título de cidadão de Brasília com muito orgulho, em face dos 19 anos que estou aqui no Congresso Nacional, seja como deputado federal e agora senador da República pelo nosso estado, o estado do Ceará. E quero registrar de que Juscelino, além de ser um excelente gestor público, um excelente político, também tinha muita clareza dos desafios que tinha na construção de Brasília e nas suas políticas de metas para todo o Brasil. E nessa forma de fazer, o Brasil teve, nos anos 50, seja com o nosso primeiro presidente, que a sua primeira fase, do Getúlio Vargas, não foi tão, como eu diria, produtiva nos interesses do Brasil, como foi o seu segundo governo, com a criação do BNB, para a nossa região Nordeste, da Sudene, no governo Juscelino Kubitschek, ao lado de vários outros empreendimentos que foram feitos. Mas eu queria também lembrar de que a campanha do sucessor desse grande homem brasileiro, Juscelino Kubitschek, que foi Jânio Quadros, fez uma campanha com uma vassoura, dizendo que iria varrer a corrupção do Juscelino Kubitschek, que tinha inundado e considerava, ao lado de Carlos Lacerda e outros líderes conservadores da época, como o maior corrupto do Brasil. Eu tenho cuidado de ler sempre aquela forma de abordar o governo do Juscelino Kubitschek para me salvaguardar de outros discursos que não é o de Vossa Excelência, mas que eu tenho assistido no Brasil nos últimos tempos. E aquela forma de agir nos levou para o período mais crítico da história política brasileira, que foi o golpe de Estado de 64, que eliminou muitos líderes brasileiros, muitos jovens, que frustrou a nossa juventude, que felizmente as diretas já e tantas outras lutas dos patriotas brasileiros recuperaram não só a imagem de Juscelino Kubitschek, mas também a imagem do povo brasileiro. E isso levou aqueles que eram os seus algozes, nos anos 50, início dos anos 60, a produzir muitas matérias reconhecendo o valor desse grande homem que construiu Brasília e construiu o Brasil. Portanto, parabéns pelo seu pronunciamento. Muito obrigado, senador José Pimentel. Eu incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento, dizendo que concordo em gênero, número e grau com as observações de Vossa Excelência. Juscelino Kubitschek foi, além de um grande estadista, um grande realizador, mas também era um homem de diálogo
e um homem que fazia tudo com absoluta transparência. Importante registrar que naquele ambiente de construção de Brasília, em que havia uma resistência feroz da UDN à transferência da capital, que só aprovaram a mudança da capital porque entendiam naquele momento que isso seria o fracasso de JK, que ele não conseguiria fazê-lo em tempo hábil, mas Juscelino, mostrando o seu caráter grandioso, o seu espírito de conciliação, a sua determinação de transparência, convidou um membro da UDN para ser, naquele momento, o tesoureiro da nova CAP, a empresa responsável pela mudança da capital e a empresa que movimentaria os recursos financeiros para a implementação de Brasília. Ou seja, o cargo mais importante do ponto de vista financeiro, o que mexia com dinheiro, ele foi buscar num parlamentar da oposição, da UDN, mostrando o seu espírito público, aberto ao diálogo, aberto à transparência e aberto ao entendimento. Ouço com muita alegria o senador Mozarildo Cavalcante. Senador Hollenberg, Vossa Excelência, com muita propriedade, faz um histórico muito bonito sobre a capital do nosso país, Brasília, e que, tão injustamente, a gente vê em televisão, em rádio, falar de Brasília como sinônimo de corrupção, como sinônimo de coisas mal feitas. Na verdade, esquecem essas pessoas que publicam isso, que para cá vêm como parlamentares, como ministros, pessoas de outros estados, eleitos por outros estados. E o povo de Brasília, na verdade, o povo de bem, um povo guerreiro, que, como foi dito bem, veio para cá de todos os lugares do Brasil para ajudar a construir e ajudar a consolidar a nossa capital. Quem já está aqui há muito tempo, como eu venho aqui desde 82, no meu primeiro mandato de deputado, aprende a compreender realmente a visão que tinha Juscelino de interiorizar a capital do país. Nós do Norte, por exemplo, que seríamos de nós se a capital ainda estivesse no Rio de Janeiro? Nós tivemos com a interiorização, e olhe que, se olharmos, não foi uma interiorização tão avançada, mas para a época era muito avançada. Então, é muito importante fazer esse registro, parabenizar o povo brasiliense, parabenizar o Brasil como um todo e, sobretudo, fazer essa reverência ao espírito idealizador de Juscelino Kubitschek, que, na verdade, na prática, nada mais fez do que cumprir um ditame constitucional que já estava previsto, não é isso? Muito obrigado, senador Mozarildo. Também incorporo a fala de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. Lembrando que nós temos aqui nesse plenário 4 senadores que representam estados distintos, mas que nós podemos dizer que são brasilienses por adoção. Não apenas vocês adotaram, não, estou falando fora do Distrito Federal, além de vocês não apenas adotaram Brasília, como também foram adotados por Brasília. E quero registrar, antes de ouvir uma grande brasiliense, defensora da nossa cidade, que é a senadora Ana Amélia, de dizer, senador Pimentel, que Vossa Excelência, se não fosse por vários outros motivos, Vossa Excelência mereceu e merece esse título de cidadão honorário de Brasília, porque nós não nos esquecemos do papel importante que Vossa Excelência teve, a partir inicialmente de um projeto de minha autoria, mas depois colocando, acertando com o senador Walter Pinheiro, uma modificação numa medida provisória que garantiu a mudança das regras de financiamento do FCO, definindo que todos os recursos para o financiamento das atividades de comércio e serviços seriam definidas pelos planos de desenvolvimento regional, retirando o limite de 20%, o que significou, para este ano, mais 250 milhões de reais para o financiamento das atividades de comércio e serviços no Distrito Federal, que teria 250 milhões sem a modificação na lei. Com a modificação na lei, terá 500 milhões para comércio e serviços, e nós trabalhamos junto nisso, e nós somos muito gratos à participação de Vossa Excelência, e ouço com muita alegria essa senadora brasileira, senadora Ana Amélia. Com permissão da senadora Ana Amélia, de Vossa Excelência, eu sei que também
porque nós estamos recebendo a visita de alunas, estou vendo que são muitas alunas e alguns alunos, do pessoal que cursa Direito na Faculdade Católica do Tocantins. Sejam bem-vindos aqui ao Senado, é um prazer recebê-los todos, que também é parte desse centro-oeste que o nobre senador Rodrigo Hollenberg também ressalta com as intervenções dos senadores e agora da senadora Ana Amélia. Muito obrigado. Caro senador Rodrigo Hollenberg, aqui no Senado eu estou, como Vossa Excelência, há 2 anos e 3 meses. Mas em Brasília estou há 34 anos. Então eu adotei essa cidade como minha. E para esse brilhante pronunciamento de Vossa Excelência, para celebrar os 53 anos desta jovem cidade, que nos orgulha muito por muitas coisas e que nos entristece também por outras, mas é essa a nossa contingência de vivermos. A vida é assim. Então, eu queria apenas, para colaborar modestamente com o seu pronunciamento, ler poucas linhas de uma magistral escritora brasileira, Clarice Lispector, a respeito dessa nossa Brasília. Escreveu ela: os 2 arquitetos não pensaram em construir beleza. Seria fácil. Eles ergueram o espanto deles e deixaram o espanto inexplicado. A criação não é uma compreensão, é um novo mistério. Quando morri, um dia abri os olhos e era Brasília. Eu estava sozinha no mundo. Havia um táxi parado, sem chofer. Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, 2 homens solitários. Olho Brasília como olho Roma. Brasília começou com uma simplificação final de ruínas. A era não cresceu. Além do vento, há uma outra coisa que sopra. Só se reconhece na crispação sobrenatural do lago. Em qualquer lugar onde se está de pé, criança pode cair. E para fora do mundo. Brasília fica à beira. Se eu morasse aqui, deixaria meus cabelos crescerem até o chão. Brasília é de um passado esplendoroso que já não existe mais. Mas nós temos, senador, e eu acrescento, senador Rodrigo Hollenberg, o dever de construir um esplendor da Brasília do século XXI. Com a ajuda da bancada dos brilhantes senadores de Brasília, Vossa Excelência, senador Cristóvão e senador Ginharzello, e com a participação daqueles que adotaram Brasília como a sua cidade. Cumprimento, senador. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Suas palavras me emocionam e certamente emocionam a todos que gostam muito dessa cidade. Essa cidade que foi generosa com todo mundo, todas as pessoas que saíram de todos os lugares do Brasil e vieram aqui para construir essa cidade, encontraram aqui uma vida melhor do que tinham em suas cidades. Embora Brasília reproduza de forma exacerbada todas as qualidades e os problemas do nosso país. Nós temos aqui uma imensa diversidade cultural, um povo generoso, um povo maravilhoso, mas nós temos aqui também grandes diferenças sociais, grandes diferenças entre as cidades. E é por isso que eu fiz questão, neste momento de homenagear Brasília, homenagear o seu povo, homenagear a sua gente. E nada melhor do que homenagear o seu povo e a sua gente, do que retomar esse grande democrata, esse grande brasileiro Juscelino Kubitschek, no pronunciamento que fez aos candangos, aos construtores dessa cidade. E voltemos então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ao pronunciamento de JK. Mais adiante ele fala, sempre no plural, que oferecemos ao mundo uma prova de muito que somos capazes de realizar e a nós próprios nos damos uma extraordinária demonstração de energia. E mais conscientes nos tornamos das nossas possibilidades de ação, mostrando como foi importante Brasília no crescimento da autoestima do nosso povo. E prossegue o presidente, entre o presidente da República que vos fala, e vós, trabalhadores de várias categorias, técnicos, empreiteiros, fornecedores, mestres de obras, operários e aprendizes, homens da para cá vos transferistes e me
me ajudastes, nestes anos de labor incessante, pelos dias e pelas noites, se formou tal vínculo de amizade, se estreitou tal estima, se estabeleceu tal corrente de compreensão, que nos ligamos todos para o mesmo objetivo, que se nos faziam comuns os problemas de cada um. Aos eternos descrentes, na época, e que hoje ainda insistem em achar que a cidade não tem saída e não tem alternativas inovadoras sob uma vanguarda que um novo tempo exige, JK advertiu: os que duvidaram desta vitória, os que nos procuraram impedir a ação, os que nos desmandaram em palavras contra essa cidade da esperança, desconheciam que o impulso, o ânimo, a fé que nos sustentavam eram mais fortes do que os desejos de obstrução que os instigavam. E reforçamos hoje esse impulso, ânimo e fé, também a nos sustentar para a realização de outros tempos. Nas palavras de JK: deixemos de lado as dificuldades, as canseiras, as incompreensões, os interesses contrariados, alguns de puro egoísmo, outros compreensíveis. Deixemos de lado a tendência do imobilismo, as injustiças, até os desumanos ataques. A hora é de emoção. Atingimos o porto para onde se dirigiam as nossas esperanças. E o presidente, então, exalta a capacidade de dedicar-se de corpo e alma ao que parecia uma aventura, ao que ontem constituía um risco, mas hoje é um triunfo. E para fechar, JK faz o apelo direto aos que ele chama de operários do milagre, dizendo: os episódios do erguimento desta cidade, mesmo os mais obscuros, figurarão na história que escrevestes com o vosso suor. Neste discurso, há uma pérola, senhoras senadoras, senhores senadores, ainda relevante para o estilo e sabedoria de JK, quando ele faz uma definição extremamente apropriada e marcadamente poética para o verbo recordar. Juscelino Kubitschek dizia que recordar é ver outra vez com o coração, e que ali, naquele momento, na véspera da inauguração da capital, recordava do seu primeiro encontro com os candangos, como se tivesse acontecido há poucos minutos. Saúdo os estudantes que nos honram com suas presenças, e digo que hoje, 53 anos depois desse pronunciamento inaugural de Brasília, voltamos ao sentido simbólico de recordar, que se refere JK em seu discurso aos candangos. O momento de percebermos o quanto esta cidade precisa também ser conduzida por um intenso sentimento generoso que venha do coração, algo que revele o quanto amamos Brasília e que este amor convoca outras competências para uma realização construtora dos novos tempos da capital. Agir sob o espírito do entusiasmo que fez nascer Brasília em ânimo e fé, mesmo sob árduas condições de trabalho e sacrifício, para refazer trajetórias e descobrir novos caminhos. A tarefa que Juscelino indica neste mesmo discurso, em que Brasília começou a crescer e o Brasil começou a crescer também, mais rapidamente, para recuperar o tempo perdido. E usando o tom de oração final, JK conclamou aos candangos da construção: peço ao Criador que mantenha cada vez mais coesa a unidade nacional, que nos dê sempre esta atmosfera de paz, indispensável ao trabalho fecundo, e conserve em vós, obreiros de Brasília, o mesmo espírito forte com que erguestes a grande cidade. Palavras sábias que, em nossa reverência, fazemos também nossas. Chegou o momento de ver outra vez com o coração a sempre necessária coesa unidade nacional para um destino maior de país e o bem comum das políticas públicas. A atmosfera de paz e o espírito forte que não nos faltam para contribuir decisivamente no amor à Brasília, que convoca em sua bandeira os ventos do futuro. Futuro que se aproxima e ao qual diremos agora, presentes em coração, força, trabalho e fé. Parabéns, Brasília! O desafio de viver em uma cidade nascida de um sonho é renovar
Todo dia, nossa vocação para ultrapassar limites, absorver diferenças e vencer adversidades. Não há desânimo quando lembramos o desempenho heróico dos candangos na árdua construção anônima de tanta beleza. Não há tempo nem espaço para se omitir quando sabemos dos princípios de ética e dignidade presentes na vida dos homens públicos que honraram os primeiros dias da nova capital. Não há como evitar a emoção quando sentimos que a continuidade do sonho está na retomada do espírito de Brasília, vivida pelos pioneiros e primeiros servidores de Brasília. Só há o que afirmar em atitude comprometida, hoje, o nosso amor por Brasília, pela continuidade desse sonho de JK, dos candangos, dos brasileiros, que também é nosso. Parabéns, Brasília! Um dia, seu amor nos deu a vida. Agora, o nosso amor lhe fará mais viva. Parabéns, Brasília! Eu cumprimento o caro colega senador Rodrigo Hollenberg, que também representa Brasília, Distrito Federal, capital do Brasil, nessa casa, pelo discurso histórico que Vossa Excelência faz, trazendo as palavras do histórico JK. E eu, como morador da cidade, me associo plenamente. Quero aproveitar para registrar aqui a presença dos alunos do ensino fundamental da escola Classe 07. Bem-vindos. O Senado é de vocês. Esse Senado foi construído... Nós estamos aí, o senador estava comemorando aqui o aniversário de Brasília. Entrar num espaço desse e lembrar que ele foi construído nos anos 50 é algo extraordinário, né, no século passado. Só a sabedoria de Oscar Niemeyer, o talento dele e o planejamento, a visão e o talento de Lúcio Costa com outros profissionais é que nos deram isso de presente.